das crianças e da vizinha, da prima. Então, a gente, às vezes, não sabe mesmo o que fazer. Então, é um pontapé inicial aí para ajudar vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a aula. Não coloquei o som. Eu tenho que botar o som para vocês conseguirem ouvir o que eu estou falando. E ela saiu da... Puxa, a gente testou e agora resolveu não funcionar. Tudo bem. Vou botar aqui só Precisa na de ajuda? leitura. Não, acho que agora vai. Eu vou fazer de um jeito diferente. Pronto. Vocês estão vendo? Estão. Agora eu estou vendo também. Então vamos começar. Agora sim. É, nasceu e agora, né? E temos um bebê e o que fazer? Então, antes de ser professora, de ser tudo, eu sou também mãe do Miguel e do Davi. Então, o que eu vou dizer aqui também, parte das minhas experiências como mãe e tudo que eu li, tudo que eu aprendi nesses 14 anos de maternidade. E o que é importante é que a gente não nasce mãe, né? A gente ganha um neném e a gente tem que ir aprendendo todo dia. Então, quando a gente estuda, quando a gente pega o conhecimento, isso se torna mais simples, né, do que aprender ali na hora. Então, isso que a gente está fazendo aqui é muito bom, né, e ajuda bastante as mães. Então, isso aqui é a foto do meu primeiro parto, tem 14 anos e é um momento, assim, indescritível. A gente já estudou aqui sobre isso, a gente já falou bastante do parto, do puerpério, de tudo, mas só na hora ali que a gente vai ter realmente a dimensão do que é receber um bebezinho, e dali para frente é você, o seu companheiro ou a sua companheira, ou você sozinha, para dar conta daquilo ali, né? Daquela maternidade que é sua para sempre, né? E esse momento ele é lindo, ele é poético, ele é sensacional, mas aí depois vem toda uma realidade que continua sendo linda e poética, mas ela sai um pouquinho, muitas vezes, daquele lugar de perfeição, de família margarina, né? E isso não é ruim, isso só precisa ser compreendido para que a gente encare de uma forma um pouco mais natural, né? Quando a gente não conhece o que vem pela frente, tudo parece um grande monstro, né? Tudo parece é, algo que intransponível, que a gente não vai conseguir nunca passar por aquilo. Então, os dias parecem que não passam, e ao mesmo tempo as pessoas de fora falam: Nossa, como passou rápido, o seu neném já está enorme. E para a gente, aquele tempo não passou, aquele dia que você acordou, nem dormiu direito, enfim. Então, isso que a gente quer trazer para vocês: conhecimento, para passar por isso sem tanto sofrimento, né? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo uma atitude de serviço imensa que a gente tem com a nossa família, né? Mas que pode ser de alguma forma prazeroso, que pode ter um sentido. Quando a maternidade ela tem um sentido, as coisas ficam um pouco menos complexas, né? Então a mulher ela tem uma série de facetas. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar do outro filho, como está aqui, para quem tem, ou a gente tem que ficar sem dormir, ou a gente tem que trabalhar no home office com o neném no colo. E é isso, e como fazer, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. É uma vida nova que chega, e que a gente precisa desmistificar algo que a gente faz naturalmente, que o nosso psiquismo faz, que é criar uma maternidade dentro da nossa cabeça, de como a gente acredita que ela tem que ser, como a gente idealiza que ela seja, como a gente vê no Instagram dessas atrizes, como a gente vê na televisão, nas novelas. Só que, na verdade, existe o termo que as pessoas usam, né, de maternidade real, mas não que ela seja ruim, não no sentido pejorativo que às vezes as pessoas usam, mas aquela que, na verdade, acontece e não aquela que só existe na nossa cabeça, porque é aí que vem a frustração, né?
Quando a gente tem uma maternidade que só existe na nossa cabeça e ela não se traduz numa realidade factível ali para que a gente faça, para que a gente viva daquela forma, a gente sente uma frustração e de vez em quando a gente fala assim, ai meu Deus, eu quero a minha vida de volta. Eu quero, mas eu achei que fosse ser assim, não é? Né? Então a gente precisa, aos pouquinhos, ir se acostumando que aquilo que a gente idealiza pode ser que se realize, mas pode ser que não. E tudo bem, tá? Então, na nossa cabeça, o bebê é sempre lindo. Quando ele nasce, ele também é lindo, né? Mesmo que ele tenha alguma dificuldade, mesmo que ele tenha alguma deficiência, mesmo que ele tenha, ele é aquele bebezinho que vai fazer tudo aquilo que a gente passou naquela gestação fazer sentido, né? Então, ele vai ser lindo de qualquer maneira. O bebê, ele é sempre o bebê mais lindo da maternidade para aquela mãe, né? E é assim mesmo. Às vezes você olha e fala assim, nossa, esse bebezinho é carequinho, o outro tem cabelinho. Ah, não importa. Como ele seja, ele vai ser o lindo da maternidade. Então, isso, de fato, ele é real, né? A gente vai olhar esse neném e para a gente ele vai ser lindo, né? O nosso amor ele vai ser incondicional na maternidade idealizada, né? E de fato ele será na maternidade real também. Só que cada um ama de um jeito diferente muitas vezes. Então, o que a gente vê na televisão é amor incondicional para outro é de outra forma. Então, a gente se acostumou muito a julgar as outras mães por aquilo que a gente acha certo. Só que amar incondicionalmente para mim pode ser um pouco diferente do que é amar incondicionalmente para vocês, né? Então, cada um no seu quadrado, né? Fazendo da forma como acha ser o mais certo, e isso será amor incondicional, né? Amor incondicional é a gente fazer tudo o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Em prol daquela vida que está ali, em prol daquele serzinho que depende da gente por um longo tempo, até se tornar independente, ser capaz de ter a sua vida autônomo, né? Então, da gente na maternidade idealizada, a gente tem a construção do vínculo, na maternidade real também. Agora, como será essa construção do vínculo é que vai variar também, né? Então, você não vai pegar o nenenzinho, aquele lindo, maravilhoso, ah, já estou apaixonada, ele dorme bem, ele come bem. Tomara que isso aconteça, mas se não acontecer também, a gente vai ter que encontrar um atalho para essa construção do vínculo, talvez com ajuda, talvez com um pouco mais de paciência, mas ele também aconteceu, né? E aí chega aqui, ó, o parto dos sonhos, a gente já falou muito de parto aqui no curso, né? Mas a gente precisa entender que vai ser o parto possível, né? Esse é o melhor parto, aquele que é o melhor para a mãe e eu quero fazer um parto assim. Eu quero que meu neném nasça na banqueta, por exemplo. Aí a outra fala assim, não, eu quero que nasça na banheira. Puxa, mas na hora precisou fazer uma cesárea de emergência. Mas todo mundo saiu bem, todo mundo feliz. Então, isso é o parto dos sonhos, né? Então, a gente precisa, às vezes, desconstruir um pensamento muito. Se não for assim, ai meu Deus, o que que vai ser de mim? Vai ser isso, né? A gente vai receber uma vida nova. Então, a gente precisa focar em coisas que realmente vão fazer a diferença, que é tá todo mundo bem, que é tá todo mundo participando daquilo ali de uma forma saudável, né? Isso é o parto dos sonhos, né? E nem sempre é aquilo que a gente ficou idealizando como lindo. Aí a gente vê na televisão, né, aquelas músicas, playlist e a luz azul e tal. E às vezes isso não é possível. Não é por isso que você vai ser menos mãe, não é por isso que aquele bebezinho ele vai ser menos lindo e que você vai amar ele menos, né? Depois vem a amamentação, a adaptação no seio. Será que isso realmente vai ser tão fácil que nem é na televisão? Ah, meu Deus, você bota no seio, nem pronto, tá lindo, pronto. Não, pode acontecer as lesões de mama, pode ser difícil pegar, mas a gente precisa ter paciência, né? Às vezes dói. Meu segundo filho, gente, eu fiquei 45 dias sentindo dor. Precisei fazer algumas intervenções de laser, não faço, né? Todo mundo ao meu redor diz assim: dá logo complemento para esse menino e chega desse sofrimento seu. Mas eu quis tentar, e eu tinha leite, então eu fui em frente e consegui ele mamar até 1 ano e meio. Então, é, foi muito difícil, foi longe de ser aquilo que eu tinha idealizado, foi totalmente assim,
adverso, mas no final deu tudo certo e eu fiquei bem feliz de ter conseguido amamentar por tanto tempo. Então, a maternidade real, ela confrontou ali com a maternidade idealizada, mas no final deu certo. O sono perfeito, né? A gente, ai meu Deus, aquele nenenzinho da vizinha, porque o nenenzinho da vizinha, gente, a gente vai se acostumar, né? A gente vai chegar. O nenenzinho da vizinha é sempre maravilhoso, né? Ele dorme bem, ele não chora, ele da vizinha, da prima, da irmã, e o seu, nossa, mas o meu filho, porque as pessoas têm mania de comparar. Você vai falar, nossa, o meu filho dorme tão mal, aí vai aparecer uma, jura, o meu dorme a noite toda desde pequenininho. Não tem uma criatura na face da terra para falar assim. Poxa, eu sinto muito, realmente é difícil. Você precisa de ajuda para dormir? Você está cansada? Você quer que eu fique com o seu neném durante o dia para você dormir um pouquinho? Essa criatura não aparece. Mas aparece a criatura para falar que, ah, mas o meu filho dorme a noite toda, né? Então, a gente vai se confrontar muitas vezes com a privação do sono, principalmente nos primeiros meses. Isso, pessoal, é esperado. Eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, assim, a exceção é o bebê que dorme a noite inteira desde recém-nascido. Isso não é a regra. A regra é o neném que tem dificuldade de adaptação do sono, porque é a natureza acontecendo. Depois de um tempo é que esse neném vai conseguir se organizar e dormir melhor, né? Ou não, ou vai precisar de um acompanhamento, mas a gente não tem que ter a expectativa de nos primeiros meses o neném dormir muito bem, obrigado. Tá bom, mas como é que eu vou fazer isso para não ficar muito cansada? Rede de apoio. Então, você vai se organizar agora na gestação, vai congelar comida. Eu vou falar algumas coisas para vocês, algumas dicas, né? Para que você possa dormir quando o neném dorme, né? Que você aguente aí essa rotina inicial, que é realmente muito puxada, né? Mas é isso, é o que acontece mesmo. A gente não tem que se fiar pela exceção. A exceção é o bebê da vizinha que vai dormir lá desde que chegou da maternidade a noite inteira, né? Porque a regra não é essa, tá bom? Outra coisa bem importante que quase ninguém fala são os relacionamentos, né? Antes de ter um neném, principalmente quando é primeiro filho, você vive aquela relação de lua de mel, né? Com o seu parceiro ou parceira. Você tem ali a sua casa muito arrumada, você tem ali tudo no lugar, os horários, não tem nem horário, você não tem hora para acordar muitas vezes, quando não vai trabalhar, enfim, e de repente tudo muda. Ah, pode namorar a qualquer momento, né? E aí o neném chega, e aí encontra com aquela mãe com leite vazando pelo seio, cheia de ponto ou não, ou se recuperando no resguardo, exausta, querendo dormir, com dificuldade, enfim. Aí a gente fala assim, opa, como é que vai ficar esse relacionamento, né? Ele precisa ser adaptado, porque ele é tão importante quanto esse neném que chegou, né? Eu costumo sempre falar isso e ouvir também de muitas pessoas que quando o relacionamento da gente está estável, está feliz, o ambiente fica mais leve, claro, e a gente passa com mais facilidade por esse momento, né? Então, cuidar do relacionamento é muito importante, mas o cuidado também passa pela compreensão do parceiro, de que aquele seu momento é um momento difícil de adaptação, mas que com o tempo vai passar. E vocês vão ter uma vida que não é mais a vida antiga, é uma nova vida, né, do casal, onde vocês vão precisar priorizar pequenos momentos, onde vocês vão precisar priorizar qualquer tempinho que vocês tenham livre, estar junto para ver um filme. Preciso que a gente saiba que alguma adaptação vai acontecer. Não dá para a gente ficar na ilusão de que o nosso relacionamento vai manter igual. Não vai manter igual. Né? Mas isso não é ruim, isso é só uma transformação. Né? Você deixa de ser um casal para ser uma família maior. Né? Mas que isso precisa ser entendido e precisa ser vivido com paciência, com muita parceria, com muita compreensão e com muito amor. Tá bem? É, uma coisa, eu adorei muito essa frase quando eu estava preparando a aula, porque é, quando a gente acha que a gente vai ter uma maternidade perfeita, isso é muito cruel, né? Porque na prática, a perfeição é muito relativa. O que é perfeito para mim, para o outro não é, e às vezes o seu parceiro também não acha que tá bom, você não acha que tá bom. Então, essa frase fala muito disso, né? Que buscar a perfeição na maternidade é um caminho cruel e muito adoecedor.
São tantas as informações que norteiam o ideal para a criação de um filho que é totalmente impossível seguir todas as recomendações de criação. É irreal essa perfeição. Então, aí tem um monte de gente dando palpite. Não, você está fazendo errado aqui, você está fazendo certo ali. Mas ufa, respira, pactua ali, faz aquela conversa com seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês saibam, tem assim, a gente não entende isso, a gente vai estudar isso aonde? Vocês têm que resolver como vai ser essa criação dos filhos, porque daqui a pouco todo mundo dá palpite, a gente se sente perdido sem saber como fazer, tá? Então, como a gente vai curtir a maternidade real? É possível um mês que a gente fica vestida de camisola, a gente não precisa passar por isso de uma forma ruim. Primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecimento. Mas como isso funciona? Como o meu corpo vai mudar? Como eu posso melhorar as minhas dores? Como vai ser o meu parto? Como é o trabalho de parto? Como é o puerpério? Como meu neném vai se desenvolver? Como eu vou organizar a minha rotina? Isso é o conhecimento, buscar conhecimento em fontes bastante certas e corretas. Onde é que eu vou buscar isso? Como é que eu posso fazer isso? Para que vocês possam se munir de bastante ferramenta, eu posso fazer isso assim ou assim, vamos ver como é que meu bebê vai reagir para eu ver para que lado eu vou, mas você já sabe que existe um caminho, né? Depois a gente vem com a rede de apoio. A rede, gente, eu costumo dizer que ela é essencial, né? Ah, mas eu não tenho família perto. Ok, mas você tem uma amiga, você tem uma vizinha, você tem uma funcionária em casa. Não necessariamente a rede de apoio é a família em volta, mas alguém que possa te dar algum apoio, né? Que seja para você tomar um banho, seja para você almoçar ou jantar, seja para você descansar 2 horinhas, né? Olhar o neném para você um pouquinho. Então, essa rede de apoio, se você puder desde agora começar a pensar e construir ela devagarinho, isso vai ajudar vocês assim demais, tá? Eu vivi dois puerpérios, né? Um há 14 anos atrás e outro durante a pandemia. Então eu fiquei, meu marido viaja muito, então eu fiquei sozinha, 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 sozinha mesmo, com 2 bebês. Um tinha 1 mês, que foi quando fechou tudo, e o outro já tinha 11 anos, né? E aí, de repente, eu fiquei sem rede. Então, eu posso dizer a vocês que eu vivi as duas situações, ter rede e não ter rede nenhuma. Eu saí de ter funcionário na minha casa, de ter minha mãe perto, minha sogra perto, minha irmã, para não ter ninguém. Então, a adolescência não foi fácil, tá? Então, é bom que vocês sabem que a gente pode até dizer assim, "Ai, agora eu casei com meu filho, contar com alguém para 1 horinha, né? Isso faz muita diferença. Então, se vocês puderem organizar de alguma forma, é, vai ajudar muito, tá bom? Agora, se não tiver ninguém, 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 eu vivi também essa situação de não ter ninguém, 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 tô aqui. Mas posso dizer a vocês que foi mais difícil do que quando eu pude contar com uma rede, tá bom? Outra coisa importantíssima é uma rotina mínima, né? Halina, mas a minha casa vai virar um quartel com hora para tudo? De jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo assim, é, precisa ter um horário razoável para você parar e almoçar, precisa ter um horário razoável para o neném brincar, para o neném tirar os soninhos, para você jantar, para você começar a ter noção de que a sua casa voltou a funcionar mesmo com um bebê. Porque às vezes a impressão que a gente tem, gente, é que o mundo parou. Tá? Depois, se vocês quiserem falar, as mães aí presentes, aí parece que assim, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Nunca mais a minha vida vai voltar ao normal. Quando que a minha vida vai voltar ao normal? Meu Deus, bate aquele desespero, porque você fica com a casa uma bagunça normal. A gente precisa eleger prioridades na nossa vida e as prioridades são sempre as pessoas e nunca as coisas. Então, levem isso para a vida de vocês. Quem tem toque de arrumação já vai desconstruindo porque é impossível uma casa com neném ou com mais de uma criança ficar arrumada nesse momento inicial da vida se você não tem uma rede para fazer isso todo dia para você, de manhã, de tarde, de noite. Não tem como. Se você ficar tão preocupado em passar pano e fazer isso, fazer aquilo,
vai acabar o que aguente, né? Então, essa rotina mínima, ela vai te ajudar com isso. Então, acorda de manhã, tá bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar banho em neném, eu vou sair para levar ele para tomar um solzinho, na volta eu vou dar o baninho, para na tua cabeça a vida ter um começo, senão a impressão que dá é que o mundo acabou. Você vai lembrar de almoçar às 5 horas da tarde, você vai ver que não deu banho no neném, 11 horas da noite, porque a vida, o dia vai passando e a noite e você não sente, realmente. Podem acreditar em mim. Então, tentem fazer uma. Opa, eu saí, não foi, gente. Não sei por quê. Deixa eu fazer um share aqui de novo. Tá, Não sei o que que aconteceu. Ah, deve ter sido a internet. Voltou, né? Estão me voltou. ouvindo, gente? Tá bom. Sim. Então, lembrem sempre de mim. Não vou fazer uma rotina mínima para que eu saiba o que que vem primeiro, o que que vem depois na minha cabecinha. Mas se isso sair também do normal, saiu, mas não tem problema, não é para você ficar engessado, é só para te dar um caminho, né? De que você acordou de manhã, o que que você vai fazer de manhã, você vai almoçar na hora certa. A gente precisa se alimentar, porque a gente está amamentando no momento. Então, eu tenho amigas que, ai meu Deus, eu esqueci de almoçar às 6 horas da tarde, está até agora em jejum, tomou café. Então, isso não é adequado para a nossa saúde, nem para a saúde do neném. Então, uma rotina mínima é necessário, tá bom? Redução de algumas expectativas, isso é importante, né? A gente não, como eu falei, se a coisa não sair do jeito que eu sonhei, se eu não conseguir levar meu neném para tomar solzinho manhã de vacina e tarde, ai meu Deus, e agora? Calma. Hoje não deu, amanhã vai dar. Fazendo aquilo possível até você se organizar. A, a professora Halina caiu, né? Não é só para mim. Não, professora, ela caiu mesmo. Tá. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, Sim, gente? Tá, desculpa, eu não Uhum. sei o que está Sim. tendo. Bom, Sim, Halina, estamos ouvindo. Não. eu estava falando da redução de expectativas, né, para a gente tentar viver dentro daquilo que é possível, né, para que a maternidade seja algo bom, né, que a gente encare a maternidade como um lugar de amor e de serviço. Quando a gente entende que naquele momento a gente está se colocando ali com um amor profundo por aquele bebê, né, por aquela pessoinha que acabou de nascer, mesmo que isso seja difícil para a gente durante um tempo, depois isso vai ter uma tranquilidade, uma sensação de dever cumprido, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, tá bem? E aí, vamos falar um pouquinho dos 0 a 3 meses, né? Que eu botei até aqui um papel para a gente. Nesse momento, a gente só quer sobreviver, tá, meninas? Então, a gente não tem que ter a ilusão de que a gente vai ficar ali maravilhosa, magra, sensacional, que a gente vai dar conta de se maquiar, que a gente vai. É difícil, né? Então, primeira coisa, sobreviver a esse momento, né? Há uma pessoa ali frágil, vulnerável, dependente de você, seus hormônios estão à flor da pele, tem o baby blues, né, que a gente falou no puerpério, que é aquela vontade imensa de chorar sem um motivo, de repente você está chorando, de repente você está
de repente você quer que todo mundo suma da sua frente, de repente você está chorando, você quer não ter ninguém. Não deu tempo de fazer mais nada, a não ser cuidar desse bebê hoje, tomar banho e comer. Ok, já deu para sobreviver, né? É um dia depois do outro. Quando você vê, você já está pegando jeito, já a coisa já. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, gente, vamos sobreviver, então, de 0 a 3 meses, sem raiva de falar. Não, se permita viver isso, calma, abdicando de algumas coisas da vida que a gente estava acostumado, né? Para que isso não seja um peso, seja um momento bom, seja um momento de alguma forma, tá? Então, aí a gente tem algumas dicas para vocês, ó. Só deixar claro aí, né? Não tenha vergonha. Às vezes a gente vai ficar com o cabelo despenteado, se for o caso. A casa talvez não esteja da forma como você acha boa para receber, né, gente? Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, então vamos voltar. Então, dicas para a gente sobreviver de 0 a 3 meses. Visitas, pessoal, só se vocês se sentirem confortáveis para isso. Não quer visita, seja sincero, não precisa ser grosseiro, mas você fala: olha, você me desculpe, mas eu ainda não estou recebendo visita. E outra coisa, seja bem clara, hoje a gente já sabe que as contaminações de bebês acontecem, as pessoas não têm noção, as pessoas vão visitar bebê gripado, tossindo, leva a criança que vai na creche para visitar recém-nascido. Então, quando você avisar que o neném nasceu, você já manda um cartãozinho assim: olha, pessoal, quando você vier receber o neném, não esqueça de me avisar para ver se é um bom dia. Se houver alguém com sintoma de gripe, agora com Covid fica mais fácil a gente falar isso, né? Por favor, não venha, espere o melhor momento, estaremos felizes por te receber. Sei lá, uma forma fofa. Mas só receba visita se você estiver confortável para isso. Pessoas que você queira receber. É um momento seu, da sua família. Não é para você ficar recebendo um monte de gente na sua casa. Né? Imagina, você quer amamentar e tem aquele monte de gente na sala e você tem que tirar o seio para fora. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil. Então, não tenha vergonha, sabe? Fale mesmo, não quero, não estou me sentindo bem. Fala que você está sentindo isso ou aquilo, não tenha vergonha, né? Então, eu sempre costumo dizer, uma colega nossa, que até a Janine conhece, e Rosana, tinha tido gêmeos prematuros, ficou com vergonha de uma vizinha da mãe que queria ver os nenéns, estava gripada, deixou a pessoa aí, a pessoa pegou no colo. Resumindo a história, os dois internaram com 1 semana de vida com bronquiolite no CTI, porque pegaram a virose da vizinha, que ela ficou com vergonha de falar. Então, não temos que ter vergonha para nos proteger, proteger a nossa família, proteger esse momento, para que ele não seja mais conturbado ainda do que ele já é, tá bom? Atenção, gente, a sintomas de tristeza, dificuldade de se vincular ao neném, porque é normal que a gente tenha aquelas flutuações, vontade de chorar, mas aquele carinho pelo neném, aquele amor, ele existe, né? Por mais que seja difícil, a gente está ali, a gente olha aquele nenenzinho, sente o cheirinho, a gente fala: ah, meu Deus, que bom. Então, se você não estiver vivendo desta forma esse momento, não deixe de falar com alguém que você pode estar com depressão pós-parto, né? E isso, gente, não é motivo de vergonha, isso não tem que ser motivo de angústia. Você precisa é, é, confiar em alguém da sua rede de apoio, uma amiga, alguém, ou algum médico, a sua médica que está te acompanhando, a pediatra, para que ela te encaminhe para um psiquiatra ou para um médico que possa te acompanhar, né? Porque é muito complicado ter depressão pós-parto. A gente ouve várias histórias e acontece mesmo. A gente não pode achar assim: ah, comigo não vai acontecer isso. Né? Ninguém está livre, gente, de passar por isso, então não tenha vergonha, né? E, como eu falei a vocês, eleger as prioridades.
né? A prioridade nunca são as coisas, sempre são as pessoas, né? Então, o que que a gente precisa fazer para aquelas pessoas que estão à minha volta, me incluindo nisso, estarmos bem, né? A gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, a gente tem que descansar. Então, nada disso pode passar desapercebido perante a uma bagunça na casa, uma louça para lavar, uma roupa para estender. Isso tudo terá o seu momento, né? A gente precisa escolher o que que eu vou fazer hoje. Escolhe a sua batalha do dia, né? Hoje eu vou conseguir fazer isso? Às vezes dá, às vezes não dá para você cumprir aquilo que você deseja, mas o importante é você eleger as prioridades, tá? E lembre-se, gente, não adianta, você não vai dar conta de tudo que você fazia antes, e tudo bem, não tem problema, tá? Aos pouquinhos você vai entendendo o que que virou o seu tudo, né? O seu tudo virou do avesso. Aquele jeito de viver já não existe mais. Então eu preciso me adaptar, entender e já já aquilo tudo se encaixa e tudo vai ficando normal de novo, tá? E aí tem os primeiros cuidados aqui, que é como trocar uma fralda. Eu vou mandar esse vídeo para a gente não perder mais tempo, porque a gente teve tempo aqui com a internet, pelo grupo do Telegram para vocês, tá? Que é como trocar uma fralda. Depois tem um vídeo aqui também de como dar um banho, né? Para que vocês tenham uma ajuda inicial, embora na maternidade eles vão ensinar isso a vocês, vocês já podem ir treinando numa boneca, né? Pega um ursinho de pelúcia, para você se sentir segura. Não é nada demais, né? Mas para aquelas mães de primeira viagem, os pais de primeira viagem, é importante. Você vai ficar mais tranquilo, mais seguro, tá bom? A gente vai mandar, então, os vídeos para vocês, tá? O banho, né? Muita gente tem medo de dar banho. Ai, meu Deus, quem vai dar o primeiro banho? Ai, eu não consigo. Eu tenho uma amiga que demorou 15 dias para ter coragem de dar o primeiro banho no filho. Quem dava era o marido, a sogra, a mãe, mas ela não tinha coragem, né? Então dizia, ai, vou afogar meu filho. E não é isso, né? Pata de galinha não mata pinto. Então, é, a gente vai fazendo, vai aprendendo, e é isso. Então, aqui eu botei para vocês o passo a passo, né? Onde é que a gente vai dar banho? Depende da sua casa, depende como é a organização da sua família. Se você tem um banheiro que pode ser deixado mais para o bebê, põe a banheira dentro do box. Porque, gente, essas banheiras maravilhosas, elas são lindas, né? Que a gente vê na televisão. Só que elas têm. Aí a gente quer botar no quarto para enfeitar. Só que você tem que lembrar que você está operada, que talvez você não, ou não, né? Que você acabou de parir. E que você vai ter que carregar um monte de balde para encher a banheira, depois para esvaziar a banheira. Então, vamos pensar em situações práticas da vida, né? Então, um local seguro, próximo da onde você tem que tirar a água. Então, se não é no quarto, bota no banheiro, é mais rápido, né? Se você puder deixar dentro do box, é perfeito, porque aí você abre o alçapãozinho da banheira e já cai ali dentro do box mesmo a água, já enche com o próprio chuveiro, que fica fácil de você ver a temperatura, enfim. Sejam práticas, né? Essas coisas, às vezes, que a gente vê, vai na feira de gestante, eles querem te vender ninhozinho especial, eles querem te vender a banheira sensacional, eles querem te vender 1 milhão de roupas de pagão. Aquela roupa de pagão é uma praga para botar e para tirar. Então, a gente precisa pensar na nossa praticidade. O que que é prático? O que que vai me fazer, dentro da minha rotina, ganhar tempo, né? Para que você possa curtir aquele momento. E não imagina, o neném acabou de tomar banho, aí você não sabe se você arruma o neném, se você tira a água, se você bota a água, aí a água está fria, o neném já está sem roupa, aí você tem que ir lá no outro cômodo pegar água no balde, entende? Então, pense na praticidade, tá? Aí tem gente que quer vender termômetro de banheira para ver a água. Né? A primeira gestação minha eu tive termômetro de banheira. Aí minha mãe falava, que bobagem, bota água aqui, tá tudo certo. Depois eu vi que ela tinha toda a razão, né? Porque às vezes você vem com o neném peladinho, às vezes sujo de cocô, e você ainda vai botar o termômetro dentro da água para ver se tá tantos graus. Praticidade, gente, praticidade. Então, a gente vai lá e bota uma aguinha morninha, quebra o gelo, aquela aguinha gostosinha, um ambiente fechado, sem vento, tá tudo certo, tá? A quantidade de água eu botei aí, não precisa encher até a boca e nem, né, a metade ali na altura do umbiguinho no neném, tá? Outra coisa, deixa tudo perto de você, né? O neném não pode ficar nem um segundo dentro da banheira sozinho.
Então, a toalha ou está pendurada aqui em você, ou está próximo, ou tem alguém ali te segurando para te ajudar. Tudo que você precisa tem que ser arrumado antes do banho começar. Tudo isso vai transformar aquele momento num momento de prazer, de... Neném adora banho quentinho, né? Ali você aproveita, faz uma massagem, ali você aproveita, se conecta com seu bebê. E é muito bom, desde que esteja tudo ali bem organizadinho, bem prático, né? E aí tem aí o passo a passo, né, que normalmente a gente usa, mas não se preocupem, vocês vão arrumar um jeito de vocês de dar banho, tá? É, mas a maternidade vai ensinar vocês enrolado no poeiro, e primeiro lava a cabeça e depois desenrola o poeiro. Ai, mas eu não dei conta, será que eu estou fazendo errado? O neném está saindo limpo e não está saindo afogado, então está certo. Entenderam? A gente precisa desmistificar algumas coisas. Ai, meu Deus, qual é o jeito certo de dar banho? É o jeito que você consegue dar banho no neném sem ele se estressar, sem ele chorar, sem ele entrar em susto, sem nada. Ele fica limpinho, e tá tudo certo. E não saiu afogado na banheira. Tá bom, gente? Então, a gente precisa pensar que não há uma forma de dar banho, né? Existem várias, a gente vai aprendendo a nossa. Qual o ideal? É que esse banho não seja muito demorado, porque o neném ele perde calor muito rápido. Então, você dá aquele banhozinho ali gostoso, não precisa ser... Não, pode dar um banhozinho, a menos que seja prematuro, mas aí são outras orientações que vocês vão receber. Mas se não, você dá aquele banho nele, um lugar fechado, sem vento, pronto. O horário ideal. Gente, o horário ideal é relativo também. Tem gente que gosta de acordar já dar banho no neném. Tem gente que gosta de dar banho à noite, na hora de dormir. O que não precisa dar 3, 4, 5 banhos no neném, a menos que esteja um calor danado e que a gente queira refrescar, mora num lugar quente, tudo bem, tá? Outra coisa, à noite o banho normalmente dá um quentinho, né? Dá uma molezinha para o neném dormir. Então, às vezes acontece a gente dar um banho antes de dormir. Às vezes não. Às vezes o neném vai fazer um cocô, gente, 3 horas da manhã, que vai até a cabeça, e você vai ter que enfiar ele na banheira 3 horas da manhã, e tá tudo bem, tá? Então, isso aos pouquinhos vocês vão levando com bastante naturalidade. Outra coisa importante são os produtos, tá? Produtos específicos para bebê. Não precisa ser nada caro. Tem sabão em barra, R$ 2 no mercado agora, na promoção do Guanabara, não tem nenhum conflito de interesse, tá? Pode ser barra, pode ser líquido, desde que seja próprio para o bebê. Assim que ele nasce, pessoal, não precisa de shampoo, condicionador, só aquele sabãozinho ali no neném já está suficiente, né? A gente vai pensar em shampoo, condicionador, para o neném crescer mais um pouquinho, tá? Então, desde que seja específico. Cuidado com repelente. Repelentes tem alguns agora a partir de 2, 3 meses, mas olha bem direitinho na caixa. Cuidado com hidratante, também tem que ser aqueles específicos para bebê, tá bom? Pomada de assadura, tudo próprio para bebê, tá bom? Aqui é o vídeo do banho, que depois eu vou passar para vocês, tá? Aí a gente passa para o berço seguro, né? Como é que a gente vai arrumar o quartinho? Não sei se vocês aí já estão com o quartinho pronto, se não estão no processo, né? De pensar naquele quartinho maravilhoso, o melhor que a gente puder oferecer para o nosso bebê. A gente sempre faz lá pensa, né? O bercinho que cabe, o bercinho que não cabe, o tema do quarto, o enxoval. A gente faz aquilo da melhor forma que a gente pode. Mas existem coisas que são importantíssimas que dizem respeito à segurança do quartinho, né? Então, o bebê, gente, ele é muito rápido. Ele cega, gente. Num segundo, ele já está fazendo alguma coisa que você achou que ele não era capaz de fazer, mas ele já fez, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro é em relação à escolha do berço, né? Então, o berço tem que ser um berço regulamentado pelo Inmetro. A maioria dos que estão à venda no Brasil são, tá? E, principalmente, a gente precisa arrumar o berço sem aqueles kits de berço lindos, maravilhosos, que a gente gasta uma fortuna e compra para ornamentar o berço, né? O que a gente tem de orientação da Sociedade de Pediatria é que a gente só tenha o lençol bem esticadinho no berço e mais nada. Ah, mas o meu bebê
botar o pezinho para fora pelo buraco do berço. Tudo bem, não tem problema, porque se ele é regulamentado pelo Inmetro, a distância entre as madeiras não é suficiente para prender o pezinho dele, tá? Ah, ele vai botar a carinha ali, ele vai botar, mas tem um buraco, então ele não vai sufocar, né? Porque um bebezinho que rola para um lado e para o outro e o berço tá cheio dessas coisas aqui, ó, que nem nessa figura, que tem aqui o kit de berço, travesseiro, coberta, nada disso tem que ter dentro do berço. Ele pode encostar num pano desse aqui, ainda pequenininho, e sufocar, tá? Então, o berço correto, ele só tem um lençol bem esticado e mais nada. Não precisa ser inclinado, não precisa ter travesseiro anti-refluxo, nada disso. A gente vai ver a posição do neném dormir. Se ele estiver na posiçãozinha certa, ele pode dormir só no berço com lençol e mais nada, tá? Vamos primar pela segurança e não pela beleza, tá bem? E aí, de 0 a 3 meses, tem outras dicas para a gente usar com o bebê, tá? Primeiro deles é vocês entenderem o que significa esterogestação, tá? É um nome difícil aí, né? Mas quer dizer o seguinte, gestação, olhem aqui a palavra, gestação externa, ó, ou seja, a gestação ela continua fora da barriga da mãe, mais ou menos pelos primeiros 100 dias, ou seja, 3 meses, né? 3 meses e meio. O que quer dizer isso? O bebê não sabe ainda na cabecinha dele que ele já nasceu, ele não sabe ainda que ele é uma pessoa diferente de você, mamãe, né? Então, ele precisa de algumas coisas que muita gente acha que esse bebê ele não é bonzinho, ele não me ajuda, né? Ele não para quieto, ele só fica chorando, ele só quer colo. Opa, peraí, na verdade ele não quer colo. Ele quer o acolhimento que o útero dava para ele. Ele quer aquele aconchego que era estar dentro da sua barriga, ouvindo só aquele sonzinho, o seu batimento cardíaco, da sua voz. É isso que ele quer. Para que ele, aos poucos, vá entendendo que ele não faz parte mais do seu corpo, né? Então, muita gente orienta o charutinho ou o suor, ou vocês vão ver esses dois nomes, né? Que nada mais é do que enrolar o nenenzinho, não muito apertado, bem importante, porque ele precisa ser capaz de se mexer um pouquinho. É só para que esse bebê fique contidinho ali, abraçadinho naquele cueirinho, e para ele se sentir aconchegado. Então, muitos bebês que estão chorando, estão desorganizados, estão chateados, você olha a fralda, não é a fraldinha, não é nada, não está com fome, você vai lá, enrola ele, dá um aconchego, e é muito comum que ele se acalme, tá? E o que ele precisa de aconchego, de acolhimento e de segurança. Ah, porque você só vive com esse menino no colo, esse menino vai acostumar com o colo, depois você, ó, já era. Gente, nessa fase até 3 meses, não é mimo, é necessidade. Esse neném, ele precisa de acolhimento, ele ainda precisa do seu colo, tá? Então, ele vai querer colo? Vai. E você vai dar colo? Vai também, né? Por isso a rede. Por estar cansada, então alguém vem e dá esse aconchego. Não é 24 horas por dia com o bebê no colo. Não é isto que eu estou dizendo, né? É nos momentos de necessidade, nos momentos de amamentação. Abusa do colo, dá bastante carinho, né? O pai pode dar, a mãe pode dar, a avó pode dar, mas esse neném ele precisa ainda de um certo acolhimento. Outra coisa interessante que eles adoram é o banho de ofurô, né? Aqui é um balde específico para ofurô, mas os meus 2 filhos, pessoal, eu fiz ofurô no balde comum, que eu comprei só para isso, né? Não é um balde que a gente usa em casa, pelo amor de Deus, né? Eu comprei um balde grande, comum, higienizei bem higienizado e usei aquele balde ali para o meu neném. E eles amavam ficar ali. Melhora a cólica, aguinha quente, né? Aqui esse bebê está até dormindo aqui dentro do banho de ofurô. Então, é uma tentativa bastante interessante, né? Para os momentos de irritação, ou até um momento de cólica, do neném tá com dificuldade de dormir. Você faz um banhozinho de ofurô e é bom. Colocar bastante música para o neném, sons, sempre baixinho. Existe um som chamado ruído branco, né, que tem no YouTube, tem no Spotify, nessas plataformas de som.
que são sons ou da natureza, ou sons de como se fosse um ar-condicionado ligado, um ventilador, para que o neném ache que ele ainda está naquele útero dele ouvindo sua voz. Então, isso acalma muito, tá? Para ele, você e ele são a mesma pessoa ainda, tá bom? E aí, os primeiros cuidados nesse momento inicial são muito importantes. Eu vinha falando lá do berço, ele vai querer colo toda hora, ele vai querer ficar perto de você. Então, onde o bebê deve dormir? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria nos recomendam que a criança durma até o 6º mês no mesmo ambiente dos pais, mas não necessariamente na mesma cama, tá? A cama compartilhada é um tema extremamente controverso, né? Tem gente que faz, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que nunca vai fazer. Só que existe um grande risco de dormir por cima do neném durante a noite, porque a gente fica muito cansada, não é pouco. E então a gente às vezes vira por cima do neném e não vê, o bebê pode sufocar e ter ali uma morte inesperada. Então é uma coisa muito triste, então é muito arriscado. Então o que se recomenda, ou dorme no carrinho, ou adaptar um bercinho desses que tem agora perto da cama, né, do neném, mas evitar dormir na mesma cama, porque é muito arriscado. Colocar o berço no próprio quarto dos pais, né? Enfim, o que seja melhor dentro da realidade de cada família, mas evitando a cama compartilhada nesse início, por conta do risco. Tá? Depois, muita gente vai fazer cama compartilhada, porque faz sentido para aquela família, porque é bom, mas esse início realmente é bem arriscado, tá? E aí, né, gente? Aí o bebê, quando troca o dia pela noite, a gente acha que a gente vai dormir, e aí a gente põe o neném no berço, dali meia hora ele acorda chorando, dali mais meia hora ele acorda chorando de novo. Eu vou ser sincera para vocês, assim, chega a me dar uma dor na espinha, porque eu passei muito perrengue com sono aqui. Até hoje a gente passa, né? Meu filho tem algumas questões, mas o que a gente precisa entender para isso não ser tão complicado, né? Eu não entendia disso tudo quando meu segundo filho nasceu e fui aprender por conta dele de tudo que nós passamos, né? E aí você vai entender o seguinte, que nos 3 primeiros meses o neném, ele não tem o ciclo circadiano que a gente conhece, né? O ciclo circadiano é o nosso dia durar 24 horas, a gente saber o que é dia, o que é noite. Então, a gente sabe a hora que tem que dormir, a hora que não tem que dormir, tudo direitinho. O neném, quando nasce, ele não tem isso formado no cérebro dele por conta da imaturidade que ele ainda tem. Então, o ciclo do bebê, ele não chama circadiano, ele chama ultradiano. Mas, Raquel, o que é isso, né? O que é isso? Significa que o dia para o seu bebê vai ter 3 horas. Então, tudo que a gente vive em 24 horas, para ele, ele vai viver em 3. Então, a cada 3 horas, ele vai acordar, ele vai mamar, ele vai fazer cocô e ele vai dormir. O que a gente brinca, né? O nosso neném só dorme, faz cocô, come e vai dormir de novo. Porque o dia dele se resume a essas funções básicas de sobrevivência a cada 3 horas. Então, ele tem 8 ciclos durante 24 horas. Nós só temos um ciclo circadiano. Então, ele vai acordar muitas vezes, porque o dia dele está dividido nisso tudo, e dentro de cada período ele vai completar o ciclo todo. Então, ele vai acordar, ele vai comer, ele vai fazer cocô, ele vai dormir de novo. E ai, meu Deus, são 3 horas da manhã e ele acordou. Pois é, ele acordou, ele vai mamar, ele vai fazer cocô, provavelmente. O neném que nasce recém-nascido, ele vai fazer 6, 8, 10 cocôs por dia. Um a cada ciclo desse, um a cada período de 3 a 4 horas. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês lá no início, que os primeiros 3 meses é sobreviver. A gente não tem que pensar numa rotina fechada, é uma rotina mínima, aquela só para você não esquecer de almoçar, você não esquecer de tomar banho, você não esquecer de nada. Porque não tem como você ter uma vida organizada nesse período até 16 semanas, que são 4 meses de vida, quando o neném já se organiza no sono. Então, não cria expectativa e tenta seguir o ritmo dele. Então, ele dormiu, você deita e dorme junto, né? Ou pelo menos senta. Se você tem outro filho, isso complica um pouco, né? Mas por isso a rede de apoio para te ajudar. Então, não crie expectativa de que o seu neném vai dormir 12 horas. Não vai, porque em 12 horas ele tem 3 ou 4 ciclos.
Então, é judiar muito da mãe, a vizinha dizer assim, ah, mas o meu filho dormia a noite toda. Poxa, pois é, o seu é exceção, não é a regra, tá certo? Porque ele não tem ainda maturidade neuronal e cerebral para entender o que que é dia e o que que é noite. Ele não sabe ainda, tá? Então, essa rotina mínima que a gente precisa fazer é importante até para o neném entender. Ah, tá de noite, então vamos apagar a luz. Tá de dia, a gente acende, abre tudo, para que ele aos pouquinhos vá entendendo, mas isso leva tempo, tá? E aí, depois dessas semanas, desse perrengue, a coisa começa a arrumar. Né? Aí o ciclo começa e termina aí sim, em 24 horas. Você consegue organizar melhor a sua rotina, né? Mas lá com 3, 4 meses, tá bom? Então você tem aí mais horas consecutivas dentro do primeiro ano de vida para o neném dormir, né? Então, o que que a gente faz, como eu falei antes? Ó, acordou? Clareou o dia, o neném acordou, então você abre as cortinas, dá bom dia para ele, permite que as pessoas falem mais alto. É muito complicado. Você entra numa casa meio-dia e todo mundo fala baixo, que o neném está dormindo. Peraí, fala baixinho que ele está ali. Não tem que falar. Claro, você não vai ligar um funk, você não vai fazer uma feira na sua casa, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas você não precisa falar baixo. Depois de 3, 4 meses, ele já vai entender, ele precisa entender que aquele momento é de brincar, é de acordar, é de ver as pessoas, é de ir na pracinha, é de andar no carrinho. Não tem problema. Aí, quando escurece, a gente vai começar a dar as pistas para ele de que escureceu. Aí você diminui a luz, aí sim, começa a falar mais baixo, começa a botar uma musiquinha mais calma, para ele entendendo, opa, nesse momento é a hora de eu ficar calminho, é a hora que eu vou começar a dormir, tá? Então, a gente começa dando as pistas dia e noite. Ah, Alina, a gente já começa a dar pista desde que nasceu? Pode dar, não tem problema, né? É importante, chega de noite, você, mesmo que o neném esteja acordado, você não precisa acender aquela luz, né? Deixa a penumbra, deixa só um abajur, para que o neném entenda, é dia e noite, mas não espere que ele faça isso rápido. Né? Você pode torcer para o seu neném ser igual o filho da vizinha que dormiu 12 horas. Se Deus quiser, será. Mas, se não for, você precisa entender que ele ainda está amadurecendo o seu sistema neurológico, tá? Outra coisa, mesmo que ele já tenha estabelecido esse ciclo circadiano, gente, existem momentos que a gente chama de regressões, de salto no desenvolvimento. Isso tem muito no Instagram, né? Todo mundo lê. Que são momentos em que o bebê vai atingindo os marcos de movimento que vocês aprenderam na aula passada. Então, quando o bebê começa a segurar a cabecinha, depois ele começa a entender a posição de barriga para baixo, ele começa a pegar os brinquedinhos, ele entende que ele pode trazer as mãozinhas no meio, depois ele senta, depois ele vai ficando puxando para cima, começa a engatinhar, fica em pé. Então, a cada momento que ele vai adquirindo todos esses marcos, pode acontecer do neném passar ali de 4 a 6 semanas dormindo mal, né? Porque o cérebro dá um salto, ele fica muito excitado, ele fica trabalhando muito nesse momento durante o dia, ele começa a se excitar mais com aquelas conquistas que ele vem fazendo, com aquelas novas formas de ver o mundo, novas formas de conhecer o ambiente, que chega de noite e aquilo atrapalha o sono. Então, são os saltos, são as regressões, a angústia da separação, que acontece com 9 meses de vida, né? Então, são momentos em que a gente espera que o sono saia um pouquinho do eixo, depois ele volta. O importante é a gente manter a constância dos hábitos e a rotina. Ah, Halina, mas nunca mais eu vou poder sair da rotina, ele tem que dormir naquele horário todo dia, de 7 às 21 horas da noite. Olha, você pode variar? Pode, mas até a rotina tá bonitinha, o ideal é que você tente seguir. Que depois, gente, que sai um dia ou outro, ele volta facilmente à situação anterior, quando aquilo já estava estabelecido, tá bom? Então, é um momento de adaptação para todo mundo. Né? A gente não vai ficar passeando no shopping 8 horas da noite com um neném recém-nascido de 3 meses. Isso não é seguro. A gente ainda está fazendo as vacinas, né? Então, não é tão difícil assim manter a rotina, manter o horário de dormir, né? Então, nesse início é importante. Eu deixei em vermelho aqui uma última pergunta, que é: precisa acordar o neném para mamar? Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Recém-nascido precisa, tá? Porque senão o bebê pode fazer hipoglicemia, ainda está adaptando o seio, a quantidade de leite. Depois de umas semanas,
Aí você vai conversar com o seu pediatra e você vai ver que se o bebê estiver ganhando peso adequadamente, se o seu bebê estiver dormindo bem, estiver brincando bem, não estiver amarelinho na pele, né, com icterícia, aí o médico vai dizer, não precisa mais acordar o seu neném para dormir, tá bem? Então, a gente vai deixar ele dormir à vontade, só vai acordar mesmo quando ele reclamar de fome. Mas tem situações em que o neném não está ganhando peso adequadamente, ou que tem alguma questão que o médico vai orientar que vai ser necessário que você acorde de tantas em tantas horas, tá? Então, fica aí a dica, tá bom? Eu vejo gente, pessoal, com 1 ano acordando a criança para mamar de madrugada. Criança já comendo comida, já ganhando peso. Não precisa, gente. Você pode deixar a criança dormir à vontade, tá bom? Então, atenção a isso aí. Então, informações importantes sobre o sono. Vamos tentar colocar o neném no berço acordado desde o início, né? Ah, mas ele vai chorar. Se você começa desde recém-nascido, a colocar ele acordado no berço, balançar um pouquinho e depois parar o carrinho, ou ficar ali cantando. Ele vai acostumando com aquele ambiente, ele vai gostando, e aos pouquinhos ele vai entendendo que tudo bem ficar ali, né? Se a gente fica balançando, tem gente que pega o neném e fica, né? Aí eu vejo aquilo me dá agonia, que assim, tem nenéns que precisam de certo estímulo desse tipo para se acalmar, para tudo, mas acalmou, diminui aquele balanço e para, porque senão ele vai criar o que a gente chama de associação de sono, né? Ele só dorme se eu balançar, ele só dorme se eu der mamar, ele só dorme se, né, que a gente fala, são coisas que a gente mesmo cria. Depois você fala assim, ah, mas ele não dorme sem isso, ele não vai dormir se eu não fizer isso. Pois é, mas foi você mesmo que acostumou, né? Então, não é não dar colo lá com 0 a 3 meses, pode dar colo. Só que na hora que for colocar para dormir, coloca para dormir ainda acordadinho. Não começa com essa história de avoninar, avoninar, avoninar. Depois fica mais complexo, tá? Então, fica a dica de vocês fazerem isso aí. O meio influencia e molda os hábitos das crianças. Então, um ambiente, pessoal, onde as pessoas ficam muito agitadas à noite, onde você tem televisão muito alta, onde se liga celular, onde se fala, a criança vai ser uma criança agitada, né? Agora, se você tem um ambiente calmo, tranquilo, que respeita os horários, né? Foi o que eu falei. Durante o dia, você pode conversar, você pode ouvir uma música, você pode ir na rua passear, não tem problema. Aí chega de noite, acalma. Se você tem ali uns hábitos controlados, adequados, sem muitos excessos, a tendência é a criança ir se moldando a isso e ter um comportamento mais dócil, né? E de acordo com aquele ambiente, tá? Influências negativas para o sono. Obstrução nasal. Então, quando o bebê estiver congestionado, pessoal, ele vai dormir mal. Por que que ele vai dormir mal? Porque até 4, 5 meses eles respiram praticamente só pelo nariz, né? Então, se tem ali uma obstrução nasal, eles vão respirar por onde? Não dá. Então, a gente precisa tomar cuidado, e aí que entra a lavagem nasal, né? Onde a gente vai lá com a seringuinha ou com aquele spray, e a gente vai lavando o nariz do bebezinho, sempre sentadinho, inclinado para frente, tá? A gente tem um vídeo no nosso Instagram do Genep, que eu também vou mandar um link para vocês de como faz a lavagem nasal, né? Para a gente facilitar a vida do bebê para na hora de dormir, na hora de passar o dia, de comer, de mamar, né? Depois a gente tem o refluxo. O refluxo é bem complexo, porque às vezes o refluxo não é aquele refluxo que a criança vomita. Às vezes você ouve o refluxo, depois a criança começa a chorar. Ele subiu, desceu dali sem regurgitar, sem golfar, mas o suficiente para fazer um incômodo, tá? Então isso às vezes atrapalha também. Aí tem que conversar tudo com o pediatra, né? Cólicas. A cólica, gente, nada mais é do que a maturação de um sistema digestivo, de um intestino ainda imaturo. Então, muitas vezes, não é o que você come, não é o seu leite. Ah, o seu leite está fazendo isso com ele. Às vezes, é sim alguma coisa que a gente comeu, ok. Mas, na grande maioria das vezes, é só um intestino que ainda é imaturo diante de uma alimentação que ele ainda está se habituando, tá? Então, a gente precisa esperar um tempo para que isso passe, tá bom?
Claro, se for muito, tem que falar com o médico também, medicar e tudo mais, tá? Se tiver muito calor, ele vai acordar o neném. Se tiver muito frio, ele vai acordar. E aí eu quero chamar a atenção, gente. Não precisa botar um body, uma meia, uma calça, um gorro, ainda botar um macacão por cima e cobrir a criança para dormir, que a criança vai acordar. Salvo na primeira semana, ali segunda, que o neném ainda está se habituando a controle de temperatura. Depois, quando está calor para você, está calor para ele. Quando está frio para você, está frio para ele, tá? Não precisa colocar luvinha se não tiver muito frio, porque atrapalha os movimentos, atrapalha o neném botar a mãozinha na boca. Não precisa, gente. Tá? Se você vai ligar o ar-condicionado, liga numa temperatura adequada, né? Não precisa cobrir, é melhor colocar uma roupinha fininha, mas adequada para aquela temperatura, para não precisar cobrir o neném. Lembra que o berço é só o lençol e mais nada mesmo, tá? Para que a gente possa, então, manter esse neném dormindo numa temperatura adequada. A gente está vivendo com 60 graus aqui no Rio de Janeiro, eu não sei de onde vocês estão falando. Então, aqui o ar-condicionado não é mais um luxo, ele é uma total, absoluta necessidade. Quem não tem, então, vai ter que abusar dos banhos, né? Então, o que a gente está orientando, tá muito calor, vários banhos durante o dia, só fraldinha, e assim vai, tá bom? Barulho, então, uma casa muito barulhenta, gente, o neném vai ter dificuldade de dormir, né? Claridade, então, o ideal é que o neném durma no escuro. Ah, mas eu tenho medo, então bota uma luzinha bem baixinha embaixo do berço, né? Mas o neném não precisa de luz para dormir. Estresse, uma roupa desconfortável, foi o que eu falei. Ah, eu vou botar essa roupa aqui porque ela é linda. Puxa, mas ela é. Imagina, tem uma etiquetinha aqui atrás. Atenção às etiquetas, atenção ao tipo de tecido, porque se estiver desconfortável, é ruim, né? E a depressão materna, que já está muito descrito, né? Que quanto mais depressiva a mãe está, mais interferência no comportamento do neném vai ter. Então, se você não está bem, fale com alguém com sinceridade, que você confie, peça ajuda, tá bom? A higiene do sono, que vocês vão achar isso em tudo quanto é Instagram, né? Na verdade, higiene do sono nada mais é do que você facilitar o ambiente para o neném dormir. Então, é fazer sempre da mesma forma, um ritualzinho do sono para ele, né? Que é ou vai dar um banho, depois apagar a luz, depois dar uma madeira, rezar e depois dormir. Enfim, você vai fazer sempre da mesma forma, e aí ele vai acostumando com isso, né? O melhor horário para o neném dormir é antes das 9 da noite. Você diz, nossa, mas o meu marido chega meia-noite, o neném tem que esperar, porque senão meu marido não vai ver. Ok, mas olha só, o neném ele precisa dormir antes das 9, porque são os momentos em que os hormônios do crescimento, o hormônio do estresse, o hormônio do sono são regulados pelos horários. Então, não faz bem para o crescimento e desenvolvimento do neném dormir meia-noite, 1 hora da manhã e acordar 11 horas da manhã. Isso não é bom, não é adequado, tá? Então, como é que eu vou fazer então para o meu neném dormir tão cedo? Acorda ele cedo. Acorda ele cedo uma vez, acorda ele cedo duas, acorda ele cedo três, vai fazendo a sua rotina até que ele vai adiantando o horário de dormir, tá bem? Não hiperestimular o neném por pelo menos 2 horas antes da hora de dormir, que é aquilo, né? Abaixar as luzes, como eu estava dizendo. Televisão, não. Celular, não, até 2 anos, né? Porque aquela luz da televisão, ela hiperestimula o cérebro do neném, e depois para ele desligar aquilo com tranquilidade para dormir, é difícil, tá bom? Então, atenção a isso aí. Observar o seu neném. Ele está com sono? Não adianta, às vezes você vai botar o neném para dormir porque está na hora, só que ele não está com sono. Aí você vai dizer assim, nossa, meu filho não dorme, meu Deus, meu filho não dorme. Mas ele não estava com sono. Por que ele não estava com sono? Dormiu demais durante o dia, nas sonequinhas? Ou ele acordou tarde? Você precisa ajustar a rotina e observar o seu neném. Quando ele começar a dar os sinais de sono, você já começa a agir ali naquele ritual do sono, porque daqui a pouco ele está dormindo. Não adianta você querer botar o neném na cama sem que ele esteja com sono. Você vai brigar com ele, você vai se estressar, você vai ficar nervosa e ele não vai dormir, tá? É, é isso.
Aí aqui eu dei uma ideia de rotina para vocês, ó, que é acorda, mama, interage e dorme. Notem que eu não botei o mama e dorme, nunca junto, porque senão ele vai entender que ele precisa mamar para dormir. E eu não quero isso para vocês, porque eles vão fazer uma associação de sono, que ele só dorme se mamar. E aí já era, porque todos nós, adultos e crianças, despertamos várias vezes à noite, a cada 50 minutos, 1 hora. Todos nós, a gente se mexe, a gente desperta e volta a dormir. O neném também, então é normal acordar. O que não é normal é ele não voltar a dormir sem a sua ajuda. E isso te, de certa forma, torna refém ele daquela situação e você precisa ficar acordado, tá? Então, você precisa isolar o evento dormir de qualquer outro evento para que ele entenda, não, agora eu acordei, mas eu vou dormir, com que isso seja natural, tá? Isso é o que a gente deseja, isso é o que a gente sonha, amém, tá? Então, a minha sugestão aqui, ó, acordou, seja da sonequinha, seja durante a noite, ele vai mamar, se for para mamar. Depois dessa interação aqui, se for durante o dia, é um passeio de carrinho, ou é uma brincadeira no tapete para brincar, ou é, enfim, qualquer coisa que vocês queiram, rezar, cantar. Depois vai dormir. Tá, Alina, mas e de madrugada? De madrugada, você vai mamar e vai dar uma mamar, vai tirar e vai dizer, "Shh, agora tá na hora de dormir", e vai colocar lá. Ou vai segurar ele um pouquinho, mas não permitir que ele durma no seio. Em alguns momentos vai acontecer, porque ele vai ter exausto de alguma atividade, vai dormir. Mas se isso não virar rotina, ele não vai associar o dormir com o mamar, tá bom? Interação real com as crianças. Eu botei aqui, ó, sem tela. O que que a gente faz então? A gente conversa, a gente brinca, a gente canta, a gente conta história. A gente aqui, ó, tem um pai fazendo careta, o outro brincando, a mãe aqui no chão, e chão, chão, chão com a criança. Interação de verdade, tá? E outra coisa, mas eu trabalho. Gente, tempo é de qualidade, às vezes não é de quantidade. Às vezes você está do lado do neném, mas você está com a cabeça na lua. Então você não está ali com o neném, você está ali mexendo no celular, você está ali fazendo qualquer coisa, o neném está brincando sozinho. Então, isso não é interação. Melhor que você tenha meia horinha com seu filho de interação real, de brincadeira, que seja você e ele, do que você ter 3, 4, 5 horas de interação ali fictícia, tá? Então não se culpem, porque nós trabalhamos, nós temos vida, né? A gente também tem que fazer unha, tem que fazer cabelo. Não se culpem por manter a vida de mulher ativa. Nós não precisamos deixar de ser mulher porque nós viramos mães, né? Isso é muito importante. Então, se eu tenho, é 1 horinha com meu filho, então essa horinha vai ser caprichada. Pronto. E certamente isso vai ser suficiente para ele, tá bem? Bom, era isso. E aí eu quero, se vocês quiserem colocar para nós as perguntas, as angústias de vocês, o que é que vocês têm de medo, quais são as expectativas, para que a gente possa ajudar de alguma forma, se for o caso. Tá bem? Agradeço, então, a Janine mais uma vez, a Rosana e a vocês, então, por estarem aqui conosco até agora, tá? Pronto.